Gadelha, vamos ver o que a oposição está falando, porque tem que ter uma CPI. Vamos acompanhar. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Eu não sei o que o presidente da República está esperando para afastar o ministro Lupe para que a investigação aconteça. Um governo sério é um governo que, quando há uma suspeita sobre um ministro, este ministro é afastado, se investiga, se ficar provado que o ministro tiver envolvimento, porque a gente não pode prejudicar ninguém, ele volta ao cargo. Agora, mantê-lo no cargo é querer manter alguém que, no mínimo, comunicado já há mais de 1 ano e meio, não fez nada. Agora, deixa eu trazer, então, aqui, senhores, eu vou passar para o Caute e depois vou voltar para o Flávio. Porque é o seguinte, por que eu chamei essa sonora? Porque nós temos hoje um pedido de CPI apresentado, CPI do roubo dos aposentados. As assinaturas foram recolhidas, tudo foi entregue. De novo, o Brasil fica na mão do senhor Hugo Motta, presidente da Câmara. Por quê? Porque, segundo o regimento, só podem funcionar 5 CPIs concomitantemente. E aí, hoje temos uma fila com 12 CPIs, ou seja, tem 12 na frente da CPI dos aposentados. Se o Hugo Motta quiser, dá para furar fila. É claro que dá. Com acordo acontece qualquer coisa na Câmara. Então, o senhor Hugo Motta agora precisa dizer se a prioridade é entender o que aconteceu em todos os seus nuances com os aposentados, punir, investigar, ou se ele vai continuar fazendo politicagem de 5ª categoria e acho que aí ele precisa voltar mais rápido para Patos, lá no sertão da Paraíba, que é a cidade natal dele. Passo para você, então, Caute, porque eu acho que o Brasil já está de saco cheio do seu Hugo Motta em tão pouco tempo. Não, pois é, Silvio. Fora que, assim, o ser humano é o único animal que consegue eleger covardes para ser líder de manada, né? E, no caso, no Brasil, sabemos muito bem como funciona isso. Mas também é o único ser vivo, né? O único animal que consegue ter canalhas na liderança. E no caso daquilo que está acontecendo no INSS, são um bando de canalhas. Canalhas 3 vezes por aquilo que estão fazendo com os aposentados, como a senhora que vimos aqui, que falou na Câmara dos Deputados e recebeu essa resposta infame do ministro Carlos Lupe. Essa mulher não consegue comprar remédios, não consegue pagar comida. E a resposta do Carlos Lupe, que ao invés de se levantar e se esconder pela vergonha de ter assaltado com a gestão dele, né? Ele sabia que isso estava acontecendo. 6 milhões de aposentados e pensionistas, ao invés de se esconder pela vergonha, ele vai lá com a maior cara de pau e disse que nunca fez, foi a pessoa que mais fez para os aposentados do Brasil. Mas isso aqui é uma canalice também, sem tamanho. E, de novo, o presidente Lula, é como o Sóstenes falou, como é possível que ainda mantém Carlos Lupe lá no ministério, na frente da pasta? A Dilma Rousseff tem mais dignidade. Quando havia uma suspeita de irregularidade, chamou o Carlos Lupe e mandou embora na hora. Não é que afastou, demitiu o cara. Ele foi embora. Por que o Lula não faz a mesma coisa? Então, assim, eu só queria lembrar, Silvia, porque, assim, no Brasil, a gente tem pouca memória, muitas vezes, daquilo que acontece até recentemente. Carlos Lupe, logo que chegou lá no ministério, uma das primeiras nomeações que fez no ministério foi do senhor chamado Paulo Roberto dos Santos. Foi nomeado no dia 27 de janeiro de 2023. O governo começou 1º de janeiro, 27 dias depois, o Carlos Lupe nomeou esse Paulo Roberto dos Santos como secretário de regime próprio e complementar do Ministério da Previdência. Essa pessoa tinha sido demitida em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, após uma operação da Polícia Federal que investigava
investigava um escândalo de um desvio de 400 milhões de reais. O cara já tinha sido alvo de uma operação da PF 10 anos antes e em 2023 volta para a cena do crime, como boa parte da turma lá do PT, para fazer o quê lá no Ministério da Previdência? E por que, surprise, surprise, qual a surpresa de ter em 2023 e em 2024 uma explosão de descontos em cima de aposentados e pensionistas, descontos ilegais em cima de aposentados e pensionistas. Mas o Carlos Lupe também teve a proeza, logo após ser nomeado, de se autonomear em um cargo onde ele ganha 21 mil reais por mês, ou seja, ele se autonomeou para um conselho para ter um salário extra, e não, o conselho do SESC, se não me engano, e não contente, ele foi nomeado também para o conselho da Tupi. Né? Ele, já que ganha um salário de ministro, né? Agora ele também faz parte do Conselho do Fiscal do Serviço Social do Comércio, do SESC. A cada encontro, 3,5 mil reais. Cada encontro, mais do que ganha por mês aquela senhora que vimos que tem seu salário e sua aposentadoria descontada ilegalmente. E não contente, porque quando os caras começam a querer rapar o dinheiro público, não tem fim, ele mandou também o Lula nomeá-lo membro do conselho, deixa eu ver se eu acho aqui a matéria, da Tupi, se não me engano. É que é uma empresa de metalurgia. Do que o cara entende de metalurgia, que não sabe decidir o laço do ferro? Ele e a Aniele Franco. Dois que são, Aniele Franco. Que no mínimo deve distinguir, né, a lata de um mineral especial, de uma metal especial, né? Eles ganham até 1 milhão por ano estando no conselho. Então, esse é o Brasil do governo do PT. Estão lá para assaltar os cofres públicos e se sobrar também os privados, como o caso da Tupi. Vou jogar pro Flávio, mas antes, Gadelha, vamos jogar a capa de novo na tela, porque essa edição é quase exclusiva, só dedicada a esse tema. Roubo raiz. Sempre que o PT está no poder, o desvio de dinheiro dos pagadores de impostos se torna um método de governança. Com Lula e Dilma Rousseff, a corrupção institucionalizada ganhou proporções sem precedentes. Agora, uma ladroagem bilionária destroça o coração da Previdência Social. Flávio Morgenstern, teremos ou não teremos CPI? Essa é uma pergunta complexa, porque é o seguinte, o Hugo Motta, ele chegou lá à presidência da Câmara com apoio de gente que sempre lucrou com roubo de aposentado. Então, assim, como que você vai querer agora que o Hugo Motta paute anistia? Como você vai querer agora que o Hugo Motta paute uma investigação no INSS? Lembrando, se você puxar o fio do INSS, todos os outros ministérios, o resto da burocracia do Brasil, algum momento vai cair na Previdência. Todos eles pagam a Previdência, né? Inclusive, boa parte desses escândalos, eles não envolvem o INSS sozinho. Eles envolvem o pagamento para uma ONG X, o sindicato tal, a empresa Y e coisas desse tipo. Se você for, de fato, mexer nesse vespeiro, a chance de, vamos dizer, você acordar, sabe, igual... lembra aqueles acidentes aéreos que aconteceram lá misteriosamente na Lava Jato? Foi a época que mais teve acidente aéreo matando político e delator da Lava Jato. Então, a chance de acontecer uma coisa parecida com você é enorme. Você sabe disso aí muito bem. E o Hugo Motta, ele foi colocado lá para segurar essas pautas. Para falar, olha, ninguém quer anistia, não. INSS, não. Quem que se importa com o INSS? Está todo mundo pagando mais e ficando feliz com isso. Então, a chance disso é muito menor. O Carlos Lupe, a Fabi, disse isso aí muito bem. O que ele deveria ter feito naquele momento? Pô, aparece uma aposentada ali, tá precisando de 70 reais com remédio, saca ali na hora. Fala assim, te faço um Pix aqui, ó. Quer remédio por um ano? Qual a diferença vai fazer pro bolso desse cara? Agora, para falar, isso aí começou lá no governo Bolsonaro. Qual que é o argumento? O argumento é simplesmente aquela jogada. Flatus votis, né? Uma palavra vazia, enfim, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? É simplesmente uma vacuidade verbal, para usar um bom termo em português, que simplesmente fala assim, vai que pega, né? Qualquer problema lá, nossa, se descobrir o petrolão, nossa, começou no governo do Bolsonaro. Mensalão, começou no governo do Bolsonaro. Mas o governo do Bolsonaro foi 15 anos depois. Não importa, fala Bolsonaro, aí daqui a pouco o pessoal do lado da Plim Plim News vai ficar repetindo o que a gente fala e aí pega pra todo mundo, né? E aí aparece a grande mídia falando a polêmica do INSS, como se isso aí fosse uma questão de... dessa vez. Uma gafe, uma né? gafe. Escândalo é você chegar perto de baleia, escândalo é leite condensado numa
numa live, entendeu? E isso para eles é escândalo. Agora, INSS com 6 milhões de pessoas afetadas, aí é uma polêmica. Roubadas. Roubadas, exatamente. Roubadas. 6 milhões de pessoas. Você acha que você não vai achar as outras estatais aí no meio? Você acha que você não vai achar um novo petrolão aí por baixo desse negócio? 6 milhões foi só o começo. Lembrando a CPI dos Correios, que revelou mensalão, ela estava revelando quanto? 15 mil reais na época? Era uma coisa desse tipo. Era 13 mil reais. 3? Era o Maurício Marinho, ele Meu embolsa Deus do 13 céu. mil reais, é a capa da Veja. Nasce aí o escândalo dos Correios. Olha, o que você vai descobrir se você mexer nesse vespeiro da Previdência Social? Fabi, para a gente amarrar, eu confesso que a paciência com o Hugo Mota vai acabando, né? Tanto que para amarrar desse jeito, só com camisa de força. Mas o que eu acho que ele vai levar é aquela coisa, o chapéu, né? Como que fala no futebol? Tá, isso chapéu. mesmo. Chapéu. Porque provavelmente terá uma CPMI, até senador, né? Que também quer... Primeiro, negociar com o próprio governo, a gente sabe disso, né? É uma forma de intimidar. Fazer política à moda de Brasília é assim. Mas não vai dar para ficar sem uma resposta. Camisa. Ele vem falar de fila, coisas assim sem sentido. Eu não vou dar a dica que todo dia eu pego no pé do Hugo Mota e falo para ele, ou para os assessores, para ele crescer e para ele, né, fazer coisas de homens, né, com dignidade. Não sei se ainda dá tempo, porque o negócio da anistia... Tá ridículo. E esse agora do INSS, tem fila. Não tem fila, não. Se põe no lugar dessa senhora ou de tantas outras. É só você conversar com as pessoas nas ruas. Vai ser ótimo. Eu quero ver esse pessoal nas próximas eleições tentando se eleger. Não esqueçam, minha senhora e meu senhor, quem tirou dinheiro da sua conta, da aposentadoria, da pensão. Não esqueçam. Por favor, faça isso por nós.